Primeiro, boa noite, depois, na hora que ele tocar... Vai de início ao fim. Isso. Sem cortes. Sem corte. Ao vivo e se mexendo. Esse é o 16. Programa 16. Vamos lá. Ok. O ar vai bem direto em ti. Olá, espectador e ouvinte, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Fábio Nepomuceno e esse é o episódio de número 16 do programa Segundo Tempo. O programa tem como propósito inspirar novos caminhos após os 40+. Nosso objetivo é provocar reflexões para ajudar as pessoas com mais de 40 anos de idade sobre os principais temas importantes da vida neste período. Gerar e compartilhar conteúdo para deixar um legado de conhecimento. E participa aqui comigo nessa noite, Rogério Lovatel. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos e acompanhem o programa que vai ser muito legal. Fábio Guerra. Olá, tudo bom? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Um prazer. Hoje estamos com o nosso time completo, né? Que tá difícil a gente conseguir juntar o time completo. Além do nosso estimado convidado, estamos os 4 aqui. Então acompanhe esse incrível programa. Beleza, Aldoir Moraes. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos ter mais uma história inspiradora na noite de hoje. Beleza, nosso convidado, Fábio Bisotto. Boa noite. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, né? Beleza, é a maior concentração de Fábios aqui por Metro quadrado. metro quadrado, né? Muito bem. Antes de nós começarmos, um agradecimento especial aos nossos apoiadores. Então nós temos a F12 Consultoria, realiza consultorias e palestras na área de marketing e finanças, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Santo Olhar Ótica, de Flores da Cunha, aqui você vê mais longe. A WebD Tecnologia, que elabora portais públicos, sites corporativos e também trabalha com design. E a Vinho da Serra, que nos apresentei aqui sempre com um brinde para o nosso convidado. O Instagram, @vinho_da-serra, site www.vinhodaserra.com. E você é nosso convidado para participar. Escreva para nós através dos nossos canais digitais. Siga-nos no Instagram, @programa Segundo Tempo. Também estamos no Spotify, estamos no LinkedIn, no YouTube, principalmente pelo vídeo, né? E mais o Facebook. E convidamos aos que estão assistindo, nos sigam, principalmente aí no YouTube, marque aquele sinal do sininho aí para receber as notificações. E sempre às quintas-feiras, às 20 horas, temos sempre um programa novo. Então esse nosso programa estamos gravando, próxima quinta-feira, 20 horas, será o lançamento dele. Beleza, então agora a gente vai passar para o nosso convidado, para nós conhecer um pouco ele, a história dele. Bom, vamos falar um pouquinho da história, começar desde pequenininho, né? Então, eu sou natural de Caxias, né? Nasci aqui, toda a minha vida, vamos dizer assim, passei aqui. Claro, de vez em quando a gente faz uma viagemzinha para fora e coisa e tal, para conhecer um pouco mais esse país e fora dele, né? Mas sempre morei em Caxias. Comecei aí, então, falando um pouco da parte, não digo profissional, mas falando um pouquinho assim de como que eu comecei aí na minha infância, lá com 7, 8 anos de idade, já pensava em fazer algumas coisas, como é que eu posso ganhar dinheiro, né? Eu pensava assim com 7, 8 anos de idade, meu pai pensou assim, bom, vou dar uma mesadinha, alguma coisa assim, mas aí aquele negócio não era uma coisa assim, tipo, dado não é conquistado, né? E já tinha isso desde pequenininho, né? Aí acho que eu tinha uns 8, 9 anos de idade, porque assim faz tempo, né? Eu já tô com 45 para 45, então a gente não lembra muito bem ali, pode ser que tenha um lapso aí, né? Vamos dizer assim, nesse rol de mato. Já lembrar, já é um sucesso. Já é um case. Já é um case. E, cara, eu pensei assim, eu vou fazer um carrinho de lomba, né? E fui lá, consegui madeira lá, numa madeireira que tinha perto de casa, e fui lá e construí um carrinho de lomba. E construí com umas rodinhas de rolamento, mas era meio ruim de andar assim, daí fui na madeireira, o cara fez uma roda de madeira, cara, e consegui adaptar com um rolamento e coisa e tal. E na época, talvez alguns daqui lembrem, né? Mas as mercearias, os mercadinhos precisavam de jornal para enrolar o saquinho do leite. Porque senão, na época não existia sacola plástica.
as compras do mercado eram colocadas dentro de um saco de papel. E se tu colocasse o leite no saco de papel, o fundo estourava, porque o leite ele era refrigerado na época, não tinha essas embalagens Tetra Pak aí, né? Tetra Pak. E aí eu disse, bom, o que dá pra fazer, né? Dá pra recolher jornal com esse carrinho de lomba. Dei uma alongada no carrinho de lomba, fiz uma caixinha atrás. Fez um bitrem? Fiz um bitrem. Primeiro bitrem de carrinho. Primeiro bitrem. Não era articulado, mas era o tamanho do bitrem. E aí eu passava nas casas recolhendo jornal para entregar lá nesse mercadinho que tinha perto de casa, cara. E ganhava ali uns pilinhos ali, coisa e tal, mas já era mais do que a mesada que eu ganhava do meu pai. E nisso tinha do lado do mercadinho, ali perto, ali uma meia quadra, vamos dizer assim, do mercadinho, tinha uma outra, tipo uma distribuidora de bebidas, que eles compravam cascos vazios. Na ida, quando eu passava nas casas, as pessoas diziam, tu já não quer levar esses cascos aqui? Tá, vou levar, daí vou ver se o cara aceita lá, né? Eu lembro que o casco de cerveja era o que mais valia na época, né? Porque tinha os cascos de vinho, que é o vidro verde, né? E na época o vidro escuro era o que mais valia. O vidro de cerveja, o casco de cerveja, ninguém muito gostava de dar, porque tu podia, né? Tu tinha que entregar na época e recebia o outro de volta, como hoje ainda tem, né? Já o de vinho, ele é totalmente descartado, né? Mas assim, tinha que ter 10 de vinho, se eu não me engano, né? Porque como eu falei, já é um case, né? Lembrar dessa parte, pode ser que tenha um erro de cálculo aí, mas cada 10 de vinho dava um de cerveja, mais ou menos em termos de valor, né? E comecei a vender também os cascos lá e, claro, foi... assim, a gente lembra da infância, mas quanto tempo foi isso? De repente durou um mês, de repente durou uma semana, de repente durou 2 meses, mas me parece que foi muito tempo. Mas isso te marcou. Em que micro-região de Caxias do Sul tu era o empresário da área logística? E aí, mais ou menos na mesma época ali, se eu não estou enganado, um pouquinho antes, acho que foi com 7, por isso que eu falei, às vezes o roadmap ele vai fazer uns vai e volta aí, né? Porque a gente... não lembro muito bem cronologicamente. Um pouquinho antes teve vamos dizer assim, eu lembro que vocês falaram, até a gente comentando nosso bate-papo antes, né? Tinha o que te marcou, aquela pegadinha, aquele negócio, vai vir de início agora, porque eu tinha 7 anos de idade. Eu fui convidado para trabalhar numa fábrica de correntinha. Fazia correntinha, essas correntinhas de pescoço e coisa e tal, e tinha que montar lá um estojinho assim para botar o estanhozinho, a argolinha e coisa e tal. E eu disse para minha mãe, cheguei todo feliz em casa, assim, mãe, eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Mas eu vou ganhar muito dinheiro, porque o cara disse que vai me pagar lá R$1 cada um que eu montar. Na época nem era real, né? Mas tô convertendo, já fazendo a conversão. E eu montava montava um monte daquilo lá, eu trabalhava de manhã, de tarde eu tinha aula, né? Mas montava um monte lá. Quando eu descobri, na verdade, ele vendia por R$1, na verdade ele pagava tipo 2, 3 centavos para cada um que a gente montava, né? Eu trabalhei o primeiro mês, ganhei meio pouco, disse, acho que foi porque eu não trabalhei o mês cheio. Vou trabalhar mais um mês, né? Foi o último. Trabalhei 2 meses. Então isso aí foi uma coisa que marcou bastante, assim, porque eu tava muito empolgado ali, né? Tipo, nossa, primeiro emprego, tipo, eu tava acho que na 2ª série. Alguma coisa assim, então 7 anos, acho que era na época 2ª série, alguma coisa assim, né? Porque agora mudou um pouco, né? A alfabetização ela acontece quase mais na 2ª série do que na primeira, né? Na minha época a primeira série tu tinha que sair alfabetizado, né? Mas em contrapartida tu era um pouquinho mais velho. Ele já começou a trabalhar na 2ª série. Exatamente, já trabalhava, né? Trabalho infantil. Bom, e aí... Daqui a pouco vai dizer que tá aposentado. Eu ia fazer, já tá aposentado. Como é que tá essa vida aí? Usando pantufa, acordando às 11, lendo o jornal até meio-dia. Sabe que eu até pensei em encaminhar a aposentadoria aí, coisa e tal. Mas vou deixar mais pro fim o encaminhamento. E aí e aí sempre gostei de ter alguns desafios, assim, sabe? E eu lembro que eu sempre pensei assim, cara, eu preciso sempre o que eu ganhar, eu tinha sempre algumas metas, era tipo gastar no máximo a metade do que eu ganhava. Era uma forma de economizar aí, né? Fábio aí, né? Sabe a parte financeira como é que é, né? Então, cara, eu pensava assim, eu não posso. Eu lembro que quando eu ia pra praia, o meu pai dava tipo R$50 lá, dava pra comprar 2 picolé por dia, né? Nos 15 dias que nós ficava na praia. Eu pensava, se eu comer só um, vai sobrar 25, que era 25 que eu gastava, né? Aí eu lembro que a minha irmã chegava no dia, ali na metade, ali no 7º, 8º dia, ela tinha gasto tudo e meu pai dava mais 50, eu ganhava também, né? só que eu ainda tinha uns 25, né? Eu ganhava mais 50, opa, terminava as férias, tinha um dinheirinho ali. Mas isso era uma coisa tua
Assim, Uma coisa criança, minha. ou era uma coisa dos teus pais, da família, que incentivava a economizar e tal? Não, era uma coisa minha, porque, tipo assim, tinha a minha irmã, né? A minha irmã se formou, hoje ela é médica, tudo assim, sabe? E continua dentro da mesma perspectiva. Ela ainda tem, vamos dizer assim, ela tem um gasto mais, vamos dizer assim, é mais saliente a parte de gasto, né? E eu já sou uma pessoa mais assim, tipo, cara, preciso, não preciso. Eu não sou uma pessoa, por exemplo, assim, tem aquelas empolgações por promoções, né? Tipo, eu olho assim, preciso, eu compro. Não preciso, eu não compro. Mas, tipo, uma promoção não é uma coisa que me atrai, né? Até todos os estudos, né, acho que fazem de marketing, eles, cara, para esse cara não se aplica, né? E acredito que tem um percentual da população que não se aplica também. Tu é exceção. Exceção é a regra. Mas eu tenho ciência disso. Não, é só tu e o Fábio. Só É, vocês dois. Nós dois. Os Fábios. Dos Fábios, né? Já é dois, sabe, né? 2/3 de Fábio aqui. É verdade. Aí continuei, aí trabalhei depois no mercadinho, coisa e tal ali. Na época, nossa, remarcar preço, né? Um monte de remarcar preço. Aí fruteira, tinha que cuidar. Estamos quase nesse nível. Pior que é, né? Estamos voltando, né? Estamos voltando, realmente. E aí trabalhei ali, aí fiz 13 anos, aí tinha a prova lá para fazer Senai, fui fazer Senai lá de torneiro mecânico na época, né? Aí fiz Senai ali com 14 para 15 anos ali. Aí nas férias, quando eu tinha as férias do Senai, tu podia trabalhar na empresa, fui cotista de uma empresa de Caxias, uma metalúrgica, né? Que depois, quando eu terminei o Senai, eu trabalhei nela por 14 anos. Então eu trabalhei bastante tempo nessa empresa aí, né? Sempre pensando em ter alguma outra coisa, cara, tem que pensar, tem que abrir um negócio, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas nunca fiz nada nesses 14 anos aí que fiquei na Não empresa. trabalhou nada de produção? Trabalhei em várias áreas dentro dessa empresa. Então eu comecei nessa empresa trabalhando num torno mecânico, né? Depois comecei auxiliando parte do tempo, vamos dizer assim, eu conseguia, tinha uma produção para fazer, né, durante o dia, eu conseguia terminar antes, quando eu terminava antes eu ia trabalhar com o pessoal da manutenção para aprender. E aí, com o tempo, fui trabalhar na manutenção, na parte de manutenção mecânica, que teoricamente, na época, nossa, era um sonho, assim, né, tu ir para trabalhar na manutenção mecânica. Conheci muita coisa, aprendi a desmontar muita máquina, tive bastante conhecimento prático ali, né. Aí depois trabalhei em outros setores dentro da empresa, e vamos dizer assim, o setor de tratamento térmico, o setor de retíficas, né? E aí consegui um cargo, vamos dizer assim, um pouco melhor, assim, já tinha algumas pessoas, vamos dizer assim, que eu gerenciava, né? E aí no final eu estava já mais ou menos fazendo um gerenciamento da fábrica, assim, da parte de PCP, controle de produção, essa parte aí. E junto, em paralelo a isso, eu fazia engenharia mecânica. Então, assim, eu fiz engenharia mecânica até o 7º semestre, mais ou menos, eram 10 semestres. Quando eu cheguei no 4º ou 5º semestre, eu pensei, cara, mas não sei se a engenharia é tudo que eu busco, é tudo que eu quero. Se eu vou fazer vestibular de novo e vou para uma outra, né, vou fazer administração, porque talvez a administração é uma coisa mais ampla, eu tinha muita dúvida, né? Só que era uma coisa muito forte do meu pai. Que eu fosse um engenheiro, né? Tinha muito isso, era muito forte da região, né? Mas não parecia uma coisa assim que era uma coisa natural, assim, que realmente era aquilo que eu queria, né? Mas o mais engraçado ainda, voltando só um pouquinho, quando eu fui fazer vestibular, eu fiz o vestibular para engenharia mecânica em Caxias e para odonto na URGS. tu pensa, né, numa pessoa decidida, sabia o que queria mesmo, né? Passar e ia fazer. E deu meio que na trave ali, sabe? Eu lembro que tinha uns 60 vagas para odonto, né, na URGS. Na trave, que pra mim eu considero na trave, eu fiquei em 72, se eu não me engano, desistiu uns 7, 8, assim, tinha que desistir 12, né? Desistiu 8, acho que faltou uns 4, 5 ali que eu não. Foi quase. Né? Foi meio ali, sabe, assim. E foi a minha pior parte foi a parte da redação, né? Que eu nunca fui muito bom nessa parte de escrita, de fala, sempre foi a área mais complexa pra mim, assim, né? A minha parte sempre foi mais forte na parte de exatas, né? E aí, bom, passei para engenharia, fiz na UX, né, em Caxias, o vestibular, passei, vamos embora, vamos fazer engenharia. E aí voltando, então, lá mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos depois, fiz o vestibular para administração.
E me encontrei ali em algumas coisas bem interessantes, assim, sabe? Conheci um pessoal legal também, assim, sabe? Bem diferente, né? Quem está fazendo engenharia mecânica tem um perfil muito característico de engenheiro mecânico, e eu vejo até hoje, encontro meus amigos que fizeram engenharia mecânica, assim, é um perfil, cara, muito diferente, muito interessante mesmo, até difícil de explicar. E na parte de administração são pessoas normais daí, né? Eu compartilho da mesma opinião. São pessoas mais normais, assim, que se relacionam, sabe? Conversam, tudo. Se tu consegue entender, né? Eu disse, opa, legal, cara. Mas eu gostei dos dois ambientes, são dois ambientes distintos, mas muito interessantes. Mas isso tem uma teoria dita por engenheiros assim, o problema de engenheiro é que engenheiro só consegue conversar com engenheiro. Porque o diálogo, ele precisa de um clã, de uma tribo que converse o mesmo idioma. O administrador, ele navega no idioma que todas as pessoas conversam. Então, verdade. Quando você senta para conversar com o engenheiro, você foi o assunto. É verdade. Eu nunca tinha pensado nesse formato de comunicação, mas tem que ter essa liga mesmo ali, né? Quando começa a falar assunto técnico, é exatamente isso. Tu fica boiando, tu não conecta o assunto. E aí só engenheiro entende engenheiro. Só engenheiro entende engenheiro. E aí, bom, fiz o vestibular para administração, aproveitei muitas cadeiras, né, porque tinha tipo os cálculos, né, na engenharia, coisa e tal, na administração tem as matemáticas, mas os cálculos são bem mais complexos do que as matemáticas, né, da administração. E aí acabei me formando bem rápido em administração, acho que foram 4 anos de curso, só que eu tinha que fazer muitas cadeiras, né, porque eu fazia 2, 3 cadeiras de engenharia e fazia 4, 5 de administração, fazia 8 cadeiras. E aí trabalhava fazendo os dois. Continuei fazendo os dois por um tempo, só que daí eu pegava menos cadeira. Na minha época, tu tinha que pegar, para se formar em 5 anos, era em torno de 9 cadeiras de engenharia, né? É um currículo bem antigo, né? Isso nós estamos falando aí de 25, 26 anos, 18, então 27 anos atrás, quase 30 anos atrás. Os livros estavam só em algarismo romano lá. Os livros provavelmente daquela época hoje ou tão amarelo, meio laranja, ou não existe mais. Né? Os que eram novos, né? Porque os que já eram antigos lá. Mas era um curso pesado, né? Era um curso pesado. Era um curso pesado, bem denso, assim, sabe? Tu tinha que se dedicar, tu tinha que estudar, Bom, quando eu ia para as aulas de desenho, eu não sei se vocês conhecem aqui, mas tinha uma régua T, chamada régua T. Tinha que levar a régua T, cara. Daí tu tinha que ir de ônibus com uma régua T de 1 metro e pouco, assim, embaixo do braço, assim. Era uma coisa, assim, muito diferente, vamos dizer assim. Hoje seria alguém te olharia assim, fazer frete pra levar. Dependendo, se o cara tivesse aqueles carrinhos pequenininhos, o Smart, né, que era pequenininho, não sei se, cara, tu tinha que botar uns rec em cima pra levar a régua T, né? O teu tempo de criança de fazer bitrem aí, se tivesse utilizado o Tino, tu tinha montado um locker lá na engenharia e faturado. Ó, é um Verdade. locker pra guardar tua régua T, toda a aula tá aqui. E aí, bom, comecei fazendo as duas e aí terminei a administração, engenharia. Quando eu terminei a administração e engenharia, eu pausei, acho que faltavam umas, sei lá, em torno de umas 12, 14 cadeiras mais ou menos para concluir ali, um ano e meio mais ou menos de curso ali, né? E aí surgiu a oportunidade, na época surgiu um curso na Universidade de Caxias, aqui na UFRGS, de gestão estratégica da qualidade. Eu disse, cara, pô, interessante, né? Vamos fazer. Fui fazer. Era uma pós-graduação, se eu não estou enganado, E aí, meio que na sequência, um ano e pouco depois, surgiu uma oportunidade da Unicinos. Eles abriram um curso de engenharia de produção, um MBA em engenharia de produção. Eu disse, opa, agora legal, administração, engenharia de produção, qualidade. Comecei a juntar e comecei a formar os elos aí, né? E aí fiz esse MBA, fiz essa pós, né? Fui estudando ali e aí tinha um conhecimento. Ainda estava trabalhando na mesma empresa, porque eu trabalhei ali por 14, quase 15 anos ali, né? E eu disse, cara, agora tá na hora de pensar aí o que fazer, né? Nesse momento aí deve ser aquele momento que deu o boom da qualidade total. Sim. Chegou a pegar essa fase? Peguei. Ou a reengenharia? Foi até a parte, teve parte muito forte, aquela parte das ISOs, né? Que foi um pouquinho antes ali. Cuidado pra não chamar muito de velho, né? Sim, que
o Aldo tá falando assim, no final da Segunda Guerra. Você ganhou, Entrou esse Just in Time, Kaizen, Kanban. Bom, então a gente pegou a questão do Ford, assim, né? Que ele criou aquela fábrica, sabe, para comprar os resíduos, que se crescesse a fábrica, tava ruim a Ford. Esquece essa história, né? O Ford tem. Nós vivenciamos, né? Nossa época. Podemos ter, não teve um? Preto, inclusive. Preto, inclusive. Podia escolher qualquer cor desde que fosse preto, né? Então assim, eu vi que eu estava mais ou menos munido com conhecimento, porque eu aplicava muitas coisas dentro da empresa que eu trabalhava e tive uma oportunidade fantástica, assim, porque eu podia fazer muitas coisas dentro da empresa, eu tinha essa liberdade, eles me davam essa liberdade, né? Inclusive o meu estágio de conclusão ali na administração, eu fiz sobre layout, né? Processo produtivo, tudo eu fiz dentro da empresa que eu trabalhava. E aí aí veio aquela ideia do tipo, cara, eu preciso pensar assim, eu vou para uma outra empresa, eu tenho que empreender. Eu acho que o tempo passou, sabe? Às vezes eu brinco assim que o meu time é 14 anos, né? Às vezes a gente diz que de 3 em 3 tem que renovar, de 5 em 5 tem que renovar, de 7 em 7 tem que renovar. Ali meu time foi 14, porque depois eu dei mais 14 e eu fiz mais uma outra virada, né? Então nesses últimos duas viradas, provavelmente daqui a 14 aconteça mais alguma coisa, ou talvez encurte, né? A gente começa a pensar um pouco diferente, mas é o meu time. E aí na época veio algumas oportunidades aí bastante interessantes, mas a mais interessante de todas na época foi a oportunidade de abrir uma empresa de consultoria. Eu acabei conhecendo um amigão meu, né, o Evandro da Upisol, né, ninguém conhece ele aqui, né? Acabei conhecendo ele e nessa pós-graduação ali que eu fiz em gestão estratégica da qualidade, ele disse, cara, por que tu não dá consultoria na área de engenharia de produção? Porque não está em escassez, né? Não é nem escassez porque não chegou nem a existir, né? Porque escassez é quando existiu e deixou de existir. Não chegou nem a ter, né? Na época, se eu não me engano, em Caxias, se eu não me engano, tinha um ou nenhum consultor na área de engenharia de produção. E era toda a minha especialização, eu já tinha feito também com o pessoal da Unicinos, tinha feito um trabalho interno da empresa, que era uma empresa de consultoria, muito conhecida a nível nacional também, e eles fizeram tipo um MBA dentro da empresa, eu tive a oportunidade de participar, então eu agreguei bastante conhecimento. Eu disse, cara, mas eu nunca dei consultoria, nada assim, sabe? Eu disse, não, mas vamos lá, eu vou contigo, coisa e tal, na primeira empresa, e aí... E nesse meio tempo também se abriu, ele acabou conversando na época com um gestor do Sebrae, na época o Fernando, trabalhava no Sebrae, e o Fernando disse, cara, vem com nós. E aí, resumindo, abri a empresa, comecei a fazer alguns trabalhos ali, o pessoal começou a gostar, eu disse, pô, que legal, né, porque consegui aplicar em mais de um lugar, né, daquele conhecimento que eu tinha adquirido. E começou a ficar um negócio muito interessante ali, e aí eu fiz uma proposta de trabalhar meio turno na empresa que eu trabalhava. O outro meio turno dava consultoria, meio turno eu trabalhava. E aí tinha um projeto para concluir na época, que era um projeto internacional da empresa que eu trabalhava, uma parte mais técnica ainda que eu cuidava. Concluí aquele projeto, demorou em torno de 10, 11 meses para concluir o projeto, e depois disso, mais ou menos, fiquei nesse 1 ano praticamente trabalhando híbrido, e depois comecei full time na empresa de consultoria. Quando comecei essa empresa de consultoria, trabalhar na empresa de consultoria, foi uma coisa muito interessante, porque algumas coisas foram muito boas, mas outras coisas me trouxeram frustrações. Daqui todo mundo tem bastante conhecimento nessa parte de consultoria, né? Então, assim, eu fazia alguns processos dentro do processo produtivo, que era a minha especialidade, sempre chão de fábrica, processo produtivo, né? Um pouco de gestão, mas mais forte o meu conhecimento era nessa área. Tu fazes uma melhoria, tu aplica uma melhoria e depois de um determinado tempo aquela melhoria ela vai se perdendo. Porque as pessoas mudam, os processos mudam, as pessoas deixam de fazer, né? E isso era uma coisa que me deixava muito, assim, não sei qual é a palavra mais adequada, mas tipo triste, ou às vezes meio assim, pô, o cara pagou por aquilo, né? O meu cliente pagou por aquilo, eu implantei aquilo e passou um ano, o cara não tem mais aquilo que ele comprou, né? E aí começou a vir algumas ideias de ter talvez um produto, e aí eu conheci muitas pessoas, eu tive muita sorte na minha vida, né, assim, de conhecer muitas pessoas, assim, fantásticas, como esse momento que está acontecendo agora também, né. Então apresenta para nós as pessoas do momento. Vou aí. apresentar. Aqui já tem várias, ó. Tá ótimo. Então eu tive muita sorte, conheci mais pessoas interessantes nesse momento,
e que a gente acabou tendo várias ideias e acabamos, vamos dizer assim, dentro de todas essas ideias acabou surgindo um produto novo, né? Que era um produto que tinha condições de controlar essas melhorias. Então era um hardware com um software, a junção dessas duas, vamos dizer assim, ferramentas, dessas funcionalidades, acabou virando um produto que podia controlar a produção, controlar a fábrica, controlar os maquinários, coletar informações para saber se as informações elas estavam, vamos dizer assim, tinham um alto grau de acuracidade de informação e tu conseguia verificar se aquela melhoria que tu fez ela estava estável no processo. Então assim, se tu tinha uma performance num determinado equipamento, se tu conseguia manter aquela performance, se tu conseguia evoluir aquela performance, se ela caía, por que motivos acontecia isso, né? E a gente começou com essa ideia e até que acabou surgindo aí então uma nova empresa, né, com essa ideia aí. Então assim, tinha a empresa de consultoria que podia fazer algumas, vamos dizer assim, algumas melhorias no processo, e aí surgiu essa outra empresa aí também que com a ideia de garantir a sustentabilidade dessas melhorias. Primeira empresa de consultoria ali, a Eficácia, né? A Eficácia até 2 anos atrás ainda existia. Aí a princípio eu acabei decidindo por encerrar as atividades dela. E aí a empresa que nasceu naquela época lá, nasceu com vários nomes, várias mudanças, atualmente o nome da empresa é Code, né? Que veio com a ideia de coleta de dados industriais, né? Existe até hoje a Code, né? Então a Code é a empresa hoje que eu me dedico full time também nela, né? Iniciamos a empresa bem no início, um início bem pequeno, começamos ali a ideia com 6 pessoas, aí foi tendo filtros e coisa e tal, uns entraram, outros saíram, vieram mais pessoas, né? Atualmente, até 2 anos atrás estávamos eu e mais uma das pessoas ali que teve a ideia inicial, e atualmente eu tô, vamos dizer assim, tô de sócio, como é que eles chamam agora? Tem um unipessoal, acho que é, né? Unipessoal. 100% das ações. Acabei adquirindo, vamos dizer assim, parte, né, dos outros sócios. E aí eu comecei a pensar muitas coisas, assim, sabe? Às vezes a gente dá né, faz um overview aí, e aí, pô, por que deu certo isso? Por que deu certo aquilo, né? Então, comecei a avaliar bastante isso e eu vejo, assim, que quando eu entro num negócio, às vezes eu não tenho conhecimento. Nesse meio tempo eu tive muitas outras coisas aí, né? Eu tive uma construtora, inclusive o Aldo foi meu cliente, tá morando ainda lá no apartamento. Não caiu aí. Não caiu. Tá bom. Então tive... Depois você fala das rachaduras. Depois fala das rachaduras do piso que deu problema, da infiltração. Então assim, nesse meio tempo, vamos dizer assim, até o momento atual, eu acabei tendo outros negócios também. Eu tive uma empresa de venda de artigos de esporte, assim, mas mais na parte de vestuário, assim, né? Mas e-commerce, né? Então fiquei em torno de uns 5, 6 anos trabalhando com essa empresa. Um negócio assim que vale a pena, é um negócio que dá dinheiro, né? É um negócio interessante porque eu também gostava muito dessa parte de esporte, assim, mas só que disputava o tempo com outras coisas que eram naquele momento me parecia que pro futuro ia ser melhor, né? Então em determinados momentos eu troquei muitos negócios mais rentáveis por acreditar numa coisa que no futuro fosse ser um negócio que trouxesse mais. Obviamente, né, a gente precisa de ter resultado, precisa receber um valor por isso, né, para ter uma estabilidade, mas vem muitas outras coisas por trás, né? Hoje, como o nome do programa diz, né, segundo tempo, eu penso em muitas outras coisas. Isso é a coisa que eu menos penso é em que resultado vai trazer, eu diria assim. Acho que essa, não vou dizer que está em último da fila, mas com certeza tem umas 3 ou 4 na frente dela, pelo menos, né? Acho que o resultado sempre tem que vir, né, do negócio, né? E aí eu tive uma construtora também, né? Então eu acabei fazendo um prédio, depois fiz mais algumas coisas pequenas ali e me envolvi com uma empresa também de outdoor, para começar a locar terrenos, para começar a instalar outdoor, né? Mas foi meio embrionário o projeto ali, não dei muito, eu disse, não, mais uma, né? Eu disse, vamos com calma, né? E aí também uma outra empresa, que essa eu fui bem mais a fundo até ver que não consegui viabilizar,
que é uma empresa hoje que existe, acho que se eu não estou enganado os nomes, eu acredito que a que o Nelson Piquet representa é a Autotrac. Não sei se vocês lembram, que é aquela parte de rastreamento de frotas e coisa e tal. E tinha uma outra empresa que, se eu não me engano, era StarTrack, era uma coisa assim parecida, que era para vir no Brasil. A do Nelson Piquet, não me lembro se é americana ou europeia, e que ele representa no Brasil, né? E aí tinha esse outro que era, se uma era americana, a outra era europeia, né? E eu fiz 1001 estudos, assim, para colocar isso aí, e tava quase fechando o negócio, e disse, cara, não sei, tem alguma coisa que me puxa, que não vai dar vazão ali, e a empresa que queria que eu representasse, eu tinha que pegar também a parte de não só o rastreamento de frotas, a parte de segurança patrimonial e coisa e tal. Daí eu já pensei, bom, aí já envolve mais coisas que não tinha muita aderência com o que eu queria, assim, sabe? Então foi uma série de, vamos dizer assim, de ideias que vieram, de negócios e oportunidades que vieram, assim, e que eu tentei aproveitar o máximo de todas, assim, sabe? Diria assim que até eu acho que eu abri, acho que uns 6 CNPJs até o momento, né? Atualmente estou com... Fechou, né? Os outros. Fechei. Então, além da odonto, administração e engenharia, tu fez contábeis também, porque essa montoeira de CNPJ, não, eu vou fazer contabilidade que eu já ganho tempo, eu já faço o meu registro, já faço a minha baixa. Exatamente, foi mais ou menos dentro dessa linha aí, né? Porque tu tinha que... Teu contador deve estar rico. Olha, eu troquei 2 vezes de escritório. Não, ele foi morar em Miami, o primeiro a gente teve que trocar. O primeiro. E na consultoria você não continua, então, não continua mais? A consultoria, eu acabei encerrando a consultoria há 2 anos atrás, que foi quando eu me dediquei... Na verdade já faz um pouco mais de tempo que eu me dedico full time a Code ali, né? Mas nos últimos 2 anos pra cá, assim, é um full time, assim, quase que 24 horas, vamos dizer assim, né? Mas claro, depois tem o momento atual, né, que eu vou estar passando aí como que tá, assim, também depois a gente fala do segundo tempo, é isso mais ou menos a ideia, né? Sim. Então, assim, a consultoria, eu encerrei ela, o CNPJ dela, 2 anos atrás, porque realmente eu não conseguia mais. As demandas eram fantásticas, eram muito boas as demandas, assim, sabe? Tu cria um engajamento muito forte com alguns clientes. Tem clientes que te pedem a todo momento, cara, quando é que tu tem condições de voltar aqui? E assim, não sei se é uma coisa certa ou não, mas eu tenho formação em coaching também, né? E aí quando eu fiz o coaching me ajudou muito em algumas coisas. Anotando aí, mais uma. E uma coisa que me ajudou muito no coaching quando eu comecei a fazer o curso, eu disse, cara, eu vou pensar nisso, mas pra mim, né? Eu fiz, na verdade, o coaching pra ser instrutor coach, né? Pra fazer, né, os processos. Depois pensei até fazer em mentoria. Baralho cigano, búzio, nessa linha. Olha, mas sabe que isso aí é bom. E aí mas é aquele negócio, às vezes um dia eu escutei assim, um cara assim, sabe quem é que faz faculdade de psicologia? Aí me falaram assim, disse assim, cara, normalmente faz a pessoa porque ela acredita que aquilo vai ajudar muito ela, né? E eu fiz o coaching, vou dizer assim, realmente com esse pensamento, assim, eu acho que isso aqui vai me ajudar muito, sabe? Mas eu podia ter contratado um coaching, só que na época não era... ainda era uma coisa muito precoce. Por exemplo, assim, em Caxias não existia um coaching. Quando eu fiz o curso de coaching, foi a primeira turma do estado de coaching. Faz muitos anos isso, né? Posso falar, né? Pode. Faz muitos anos, não, faz bastante tempo mesmo que eu fiz o coaching. E foi uma coisa legal. E uma das metas que eu tinha quando fiz o coaching era eu aprender a dizer não. Porque assim, vinha um cliente lá, Fábio, cara, mas é só 10 horinhas, tu vem aqui na fábrica, tu dá uma olhada, tu sabe o que vai ter que fazer. Tá, vamos lá. E aí, sabe? E aí eu aprendi a dizer não depois do curso. Disse, cara, às vezes o não tem formas de dizer. Uma das formas que eu encontrei foi, bom, eu tava sempre com a agenda meio lotada, porque eu já tinha outra empresa ali, né? Então trabalhando ali, coisa e tal. Bom, eu tô com a agenda lotada, só que assim, esse ano aqui mudou valores e coisa e tal. Cara, às vezes tu tinha que colocar um valor mais alto pra ser uma forma educada de tu dizer o não, sabe?
foi a forma que eu encontrei. Eu vou dizer certo ou errado, eu não sei. Num primeiro momento não funcionou, porque continuou a demanda, mesmo com valores altos, continuou a demanda, e daí naquele momento ali tu pensa de novo, porque tipo a consultoria, em termos de remuneração, nossa, é fantástico, é extremamente atrativo, assim, sabe? Porque tu colocava um valor hora extremamente alto e, cara, e as pessoas ainda querem, porque a gente sabe, né? A consultoria, dependendo do processo que tu altera dentro de um processo produtivo, às vezes uma coisa pequena dá um resultado tão grande na empresa que pro cara te pagar lá 3, 4, 5 mil, 10 mil no primeiro mês, de repente. É troco, assim, sabe? No primeiro mês ele já te paga por um ano, vamos dizer, aquilo ali, né? Então, e hoje eu sei, porque hoje eu contrato também consultores para dar consultoria lá na empresa e eu olho assim, cara, como é muito mais barato do ter um consultor, porque você tem que contratar um profissional e o consultor ele tem o comprometimento da entrega. Diferente às vezes de quando tu contrata uma pessoa, nem todas têm essa percepção que elas também têm o comprometimento da entrega, mas é diferente. O consultor ele sabe que ele tem que entregar, porque ele está todo momento em xeque. Meio que uma obrigação, né? Exatamente. Então, bom, mas resumindo, então assim, tive que tomar essa decisão, né? Aí realmente eu tive que dizer o não, porque quando eu fiz esse aumento de valores que foi bem significativo, não funcionou ainda tão bem, e aí no segundo momento aí eu disse, não, agora vamos parar. E aí eu disse que realmente não podia, indiquei inclusive alguns consultores que eu conhecia na época, excelentes profissionais, né? E aí foquei 100% aí na Code aí, né? Que é o meu momento atual, né? E na pandemia, como você trabalha muito com indústria, o teu produto é mais no sentido de acompanhar indicadores, enfim, o mercado, os clientes, eles retraíram ou eles partiram para o investimento? Como é que foi na pandemia ali? Teve uma retração, assim, o pessoal parou, opa, não vou. Sim. O pessoal que estava pensando em investir nessa automação, nessa melhoria, vou parar. Ou o pessoal avançou? Como é que foi isso? Perfeito. Bom, realmente, nossos clientes hoje são 100% indústria, né? Então são empresas que produzem algo, né? Então a gente não tem prestador de serviço, não tem comércio, ou hospitais, vamos dizer assim, né? Quando começou a pandemia, houve uma preocupação muito grande, né? Claro, vou falar um pouco de clientes, mas vou falar um pouco de estratégia também que a gente utilizou. No momento que começou a pandemia, foi uma coisa, meio deu uma caída na casa, assim, mas a gente pensou assim, bom, a gente tem que se reestruturar muito rápido, e os primeiros a se reestruturarem, vamos dizer assim, provavelmente os que terão vantagem competitiva nesse mercado também. Num primeiro momento, eu pensei assim, bom, quem que afetou? Daí pensei em representantes comerciais, consultorias, tudo que tinha que fazer, todos os prestadores de serviços que tinham que ir em loco nas empresas. E aí eu fiz um trabalho, né, juntamente com a equipe lá da empresa, como eu falei, sempre cercado de pessoas magníficas aí, né, de fazer uma apresentação do nosso produto para essas pessoas que estavam impossibilitadas de trabalhar. Então, assim, o representante comercial ele não podia fazer visita na empresa, porque estava proibida a visita na empresa. Então, a gente começou a capacitar representantes comerciais que não eram nossos representantes comerciais, eram apenas pessoas conhecidas que trabalhavam vendendo lá óleo, vendendo ferramenta, vendendo, sabe, dispositivos, vendendo lá aqueles paninhos lá para fazer limpeza de máquina, né? Capacitar essas pessoas para conhecer um pouco mais do nosso produto e para o nosso produto ser algo mais para eles poderem atender os clientes dele. E esse trabalho que a gente fez foi no primeiro ano de pandemia, foi fantástico, a gente dobrou o faturamento no primeiro ano de pandemia em relação ao ano anterior. Então foi muito bom. Aí assim, a gente atrelar isso ao mercado estava melhor, pode ser que sim, mas eu acho que foi uma junção das duas coisas. O mercado estava aderente, estava atrativo para isso, mas eu vejo que essa estratégia ela foi muito importante porque a gente acompanhou um pouco, a gente procura acompanhar sempre o mercado em termos de concorrência, né? Como é que o mercado está se comportando, nossos concorrentes estão crescendo, não estão ampliando regiões, coisa e tal, e a gente percebeu que a concorrência retraiu. Então eu acredito que tenha sido um pouco mais de estratégia do que propriamente dito o cenário. Só que daí continuamos com a mesma estratégia, segundo ano de pandemia, dobramos de novo o faturamento. Eu disse, opa, tá dando certo a nossa estratégia.
Em 2 anos e meio, a empresa, a Code, ela existe há 14 anos, fez 14 anos esse ano. Nos últimos 2 anos e meio a gente dobrou a quantidade de clientes. Então o que a gente tinha conquistado ali em 11 anos e meio, a gente conseguiu a mesma coisa nos últimos 2 anos e meio. Só que agora veio aquela ideia do tipo, opa, peraí, vamos continuar crescendo? Vamos, mas agora tem que estruturar. Então a gente está, este ano aqui, a gente definiu dar uma segurada no crescimento, não investimos na parte comercial, até por um tempo a gente até investiu, não vou dizer que a gente não investiu nada, né, mas menos, né, não tão forte, e começamos a criar algumas áreas mais específicas para manutenção e para ter um engajamento mais forte com os nossos clientes atuais e com as áreas de estrutura. Hoje está muito em alta, né? Na verdade já faz um tempo que está em alta a área de sucesso do cliente, né? Então assim, a gente criou essa área, a gente na primeira tentativa não deu certo, na segunda tentativa não deu certo, mas a gente viu que precisava dessa área, agora a gente está na terceira tentativa e agora está dando certo, né? Então também é uma... Está direcionando esforços mais para os clientes atuais. Exatamente, né? mais para os clientes atuais. E isso, vamos dizer assim, tem dado um resultado muito positivo. E aí voltando para, né, respondi parcialmente, né, a pergunta, neste momento eu percebo que o mercado está muito bom, muito bom. A indústria de manufatura, assim, ela está muito interessante. Porque a gente tem visitado muitos clientes, eu acho que nas últimas 3 semanas entre São Paulo e Rio Grande do Sul, eu fiz uma visita, acredito eu, em torno de uns 15 a 20% da nossa carteira de clientes, assim, e eu lembro de um cliente que disse que o mercado deu uma baixada. Então, assim, me parece um mercado bem adequado, bem adequado. Mas no momento, como eu falei, a gente não está focado em novos mercados, em novos clientes, estamos focados nos clientes atuais, né? Então, assim, esse ano provavelmente não será um ano tão forte de crescimento em termos de número de clientes novos, né, em função dessa estratégia aí. Mas o mercado no momento atual, essa é a minha percepção, não quer dizer que é a realidade, porque assim, tem vários segmentos, né, vários nichos de mercado, né? E Bisotto, estava te ouvindo assim, você foi um cara muito inquieto nesse primeiro tempo, né? Em termos de empreender, de tentar vários negócios e tal. Com o aprendizado que tu teve, dos negócios que tu começou e desistiu, e aí até consolidar a Code agora, tu tá mais calmo pro segundo tempo? O que tu tá pensando agora? Qual a estratégia? Já fez vestibular para aqui agora? Agora vai fazer terapias holísticas, porque tem certificado de coaching. Agora... Olha, então esse segundo tempo aí, né, ele ainda é muito incerto, e eu acho que isso é uma coisa fantástica, né, porque a gente não tem, vamos dizer assim, tu tem opção para ir praticamente para todos os lados, né. Como eu acredito, vamos dizer assim, muito em fases, né, e eu acho que as fases anteriores elas foram muito boas, muito bem aproveitadas, e eu acredito que eu consegui ter um entendimento muito bom de início e fim de cada uma delas, né? Porque eu acredito muito que tudo tem um fim, né? Como eu acredito que tem um início, tudo tem um fim, né? Então, fez muito sentido, né, o programa e o nome Segundo Tempo, assim. E realmente esse segundo tempo eu tô com algumas prioridades que eu já venho modelando aí. Esses últimos 2 anos, por mais que tenha obtido dos melhores resultados, se pensar em tempo de trabalho, tempo de dedicação, eu diria assim que foi o menor tempo que eu já tive de dedicação para a empresa. Eu disse, pô, mas como é que tu conseguiu o melhor resultado? Então, se tu sair da empresa, meu Deus, o problema é tudo. Porque quanto menos tu fica lá, melhor é o resultado. Já deu ver que o coach funcionou. Sabe que o coach é sempre tudo, depende de ti, né? Então depende de eu estar mais longe da empresa, talvez funcione melhor. E nesses últimos 2 anos eu dediquei muito, uma boa parte, vamos dizer assim, do meu tempo para os meus filhos, né? Há 2 anos e pouco atrás eu me separei, né? E eu fico com praticamente metade do tempo eu fico com os meus filhos
E hoje eu tenho 2 dias por semana, que de tarde, na parte da tarde eles têm aula, mas normalmente esses 2 dias da semana eu fico com eles pela parte do turno inverso, né, que é a parte da manhã. E nossa, isso tem me feito um bem, assim, sabe, poder aproveitar eles, né. Eu tenho uma pequenininha, uma menina de 7 anos, né, e o Gabriel, que é o maior, aí, de 11 anos. Então, assim, são 2 figurinhas, assim, fantásticas. Esse tempo que eu passo com eles, de poder brincar, de poder curtir, de poder aproveitar, eu acho que a pandemia me ajudou, muitas outras coisas que aconteceram nesse meio tempo me auxiliou. E às vezes eu tô junto com eles, mas daqui a pouco eles querem fazer alguma outra coisa, sobra um tempinho pra mim, sobra ali 15, 20 minutinhos, às vezes eu vou ali, respondo um e-mail, um WhatsApp, às vezes eu faço até de manhã cedo, eu procuro marcar nesses dias, se tiver alguma call, alguma reunião, eu faço de casa, daí que eu fico em casa com eles, às vezes a gente sai passear, alguma coisa assim, sabe? Mas eu tenho notado que isso tem me dado uma energia e talvez um tempo para pensar um pouco melhor. Então é aquela historinha lá do afiar o machado, vamos dizer assim, de forma resumida, né? Talvez esse tempo que eu esteja com eles para a parte de negócio, para a parte da empresa, seja o tempo que eu esteja afiando o machado. Só que para mim está sendo muito mais que afiar o machado, porque eu não estou só afiando o machado, eu estou ficando com eles, né? Então está me auxiliando nessa outra parte aí profissional. E ao mesmo tempo eu estou conseguindo entender, acompanhar a evolução deles. E o né? home office veio proporcionar isso também, né? Sim. Essa questão do trabalho remoto, né? Sim, o trabalho remoto, assim, por mais que teve, vamos dizer assim, tudo fica um aprendizado, né? Seja de como fazer ou como não fazer. Na empresa, a gente teve percepções do home office, muitas coisas positivas, claro, e outras não tão positivas, né? Que talvez precise ter uma adequação, talvez nenhum nem outro, talvez um processo híbrido, né? Então, assim, no meu segundo tempo, eu acho que a palavra é equilíbrio, sabe? Se fosse falar assim, sabe, tem que ter esse equilíbrio, porque tu tem, no meu caso, eu tenho os filhos, né? Tenho a minha namorada, tenho os meus pais que já estão com uma certa idade, que tenho curtido eles cada vez mais também, vou lá de vez em quando para conversar com eles, tenho aquele tempo só com eles, né? Às vezes quando eu não estou com meus filhos, vou lá com meus pais, sabe? Isso tem sido muito bom, assim, sabe? Tu vê que são realidades totalmente distintas, momentos totalmente distintos, vivências totalmente distintas e coisas que eu penso que talvez estariam passando aqui, eu teria passado toda a vida e não teria aproveitado esse momento, assim, sabe? E eu tô conseguindo fazer todo o resto. Tipo, não tô deixando de fazer o resto, sabe? É só a questão de dar um direcionamento e saber quanto tempo tem que se dedicar para cada parte, né? Então esse meu segundo tempo aí, ele tá mais voltado para um equilíbrio de tudo. E vai ter espaço para aquelas pedaladas também? Com certeza. Pois é, ia perguntar, você tá pedalando? Tá pedalando? Eu sou um atleta aqui, né? Com certeza. Eu diminuí, né? Eu tava como eu falei, né? Quando Quando eu uns 1.000 km por mês, cara? diminuí, tô fazendo 1.000 por mês. Sabe que eu tive 2 anos ali antes da pandemia, assim, que eu me dediquei bastante também ao esporte, né? Inclusive, acabei competindo ali, corri umas etapas do gaúcho, né, de mountain bike, aí fui em algumas etapas de ciclismo também, né, de estrada, e me dediquei bastante aqueles 2 anos ali, nutricionista, academia, personal e não sei o que, assim, sabe? Foi legal, é um mundo diferente, é um mundo muito diferente, essas pessoas que vivem esse mundo é outro mundo, e aí, mas assim, o quanto legal é tu conhecer a realidade de cada pessoa que vive naquele mundo, sabe? O mundo, tipo, da pessoa que está na academia é diferente do mundo daquela pessoa que pedala. Como é diferente do mundo, de repente, do personal. É tudo esporte, mas é muito diferente um de outro. Um tem um objetivo, o cara tá fissurado. Eu lembro que às vezes eu saía pedalar, vou fazer um pedal lá. Dificilmente fazia menos que 100 km, né, na época ali. Mas aí tu saía, fazia um pedal, não, agora vamos fazer um pedal um pouquinho mais curto, 50, assim, né? Tá, ok. Aí saía com o pessoal que tava treinando, que tava competindo. Cara, tu via os caras na hora da saída e na hora da chegada. Porque no meio nem falava, daí eu pensava, pô, mas é isso que eu quero? Sabe? Tu começa a se questionar, né? Então eu dosei, volta a palavra aquela, o equilíbrio, né? Então assim, tava demais. Opa, vamos diminuir. Como o trabalho também foi demais, que eu tive ali momentos ali que eu fazia a gestão da Code, tinha a empresa de consultoria e tinha a construtora.
tive 3 empresas ali no mesmo momento, então ali me deu umas chacoalhadas assim, disse, opa, cara, te liga que pode dar um negócio, deu uns piripaquezinhos meio assim. Não era só o contador que estava ganhando dinheiro, era medicina e laboratório também. Exatamente, ali se tivesse se tivesse, uma vez eu fui numa palestra de um cara, foi num evento que quem fez foi a HSM, em São Paulo, e era o cara, ele é finlandês, se eu não me engano, e ele disse assim, eu estou desenvolvendo um software, é um relógio, naquele momento ia usar o relógio da Apple, ainda não tinha, né, e tinha mais um outro dispositivo que ele botava no corpo, e ele disse que todo aquele monitoramento que ele ia fazer, aquilo ali ele ia entregar para os planos de saúde, e o teu plano de saúde ia cobrar de acordo com o teu nível de saúde, sabe? Eu disse, cara, olha que coisa mais legal, né? Porque tu pensa assim, uma pessoa lá de 40 e poucos anos de idade, que é ativa, pô, o risco de dar um infarto é infinitamente menor. Agora aquela pessoa que é sedentária, alimenta mal, não sei o que, papapá, não faz nada de atividade, é muito maior. Por que o plano de saúde é o mesmo, só é por idade, né? Se a gente vai ver, a gente usa um indicador por idade porque é o único que a gente consegue medir nesse momento, né? Equalizar de forma uniforme, né? Exatamente, mas tu poderia ter mais informações, talvez Na verdade é o conceito americano, né? Exatamente. De pagar pelo uso, né? Que aqui agora, tá, nos últimos anos está se falando, né? Não te preocupa, que um pouco o Strava vai vender os dados aí. Vai vender? Desculpa a Vai falha. sair o Code Saúde. Quem sabe, né? Unicode by Strava. Strava. Eu vou querer. Olha ideias aí, ó. Vamos ter que pensar se vamos poder colocar no ar isso aqui depois, né? Se a gente corta. Pode deixar. Essa semana eu estava escutando na Gaúcha o Siddhartha. Daí até comprei o livro dele por causa de uma frase que ele falou. O dinheiro é um problema. Foi a primeira frase que ele falou. Se tu tem muito é um problema, e se tu tem pouco é um problema. Daí entra o dosar que você falou. E a segunda coisa que me fez fazer ele comprar o livro é que as melhores coisas da vida são de graça, são grátis. Quanto vale você ir com teu pai, você ficar com teu filho? Sim. Quanto vale isso? É grátis, é 0,800. O Fábio é aprovado, né? Tá aprovado. Fazer uma janta, fazer uma viagem, andar de bicicleta, sei lá, né? Olha como é simples, né? Enfim, O segredo está nas coisas simples, né? Realmente, né? E deixa eu te perguntar, Fábio, você chegando nas indústrias com o seu produto, você ou a tua equipe tem relacionamento ali com as pessoas, a parte de produção, o pessoal de produção. Tu nota um comportamento, alguma questão diferente nessas pessoas acima dos 40, abaixo dos 40? Tem alguma resistência quando chega o teu produto lá? Porque daqui a pouco eles vão ter uma ideia, não, vamos tirar meu trabalho daqui. E junto com isso, o que você recomendaria daqui a pouco até para essas pessoas da produção, né? Porque a gente sempre ouve falar que a máquina vai substituir, a tecnologia vai substituir a mão de obra, e acredito até que vai, né? Em algumas funções vai. Qual a tua visão sobre isso, assim? Pô, muito legal. Essa pergunta dá quase um episódio aí novo, né? Mas é muito interessante, porque assim, eu vou tentar resumir ela, né? Mas assim, a gente tem a percepção de que nessa faixa etária de idade ali, na faixa dos 40 a 50 anos, vamos dizer assim, tem ainda uma divisão, vamos dizer assim, de pensamentos. Se passar ali dos 55, já vai mais para um lado, e se baixar dos 40 já vai mais para o outro, né? Quais são esses lados, né? Muitas pessoas têm a percepção que a empresa está investindo numa ferramenta, né, para auxiliar o trabalho dela. Existe isso. E muitas pessoas ainda analisam aquilo, estão colocando mais um produto aí que vão querer me monitorar, vão querer ver se o que eu estou fazendo tá ok ou não tá ok. Porque assim, o que são indicadores, né? Se a gente pega um indicador, por exemplo, lá de um vendedor, né? Que acho que é um dos mais fáceis de dar exemplo aí, né? Teria N exemplos, né? Mas acho que esse é um dos mais tranquilos. Qual que é o indicador do vendedor? Bom, resumindo, um vendedor normalmente, acho que em 90% dos casos, né? Se não mais,
o variável dele está atrelado ao que ele vende. Pelo menos uma parte desse variável, e esse variável aí, normalmente ele é mais que 50% do salário dele, né? Quando é um vendedor bom, claro, obviamente se ele não vender nada vai ficar só com o fixo, ou alguns nem tem fixo, né? É um indicador, né? Então assim, um dos objetivos é poder ter esse indicador, só que ainda existe muito aquele pensamento do tipo, eu estou sendo gerido, monitorado através de indicadores, e algumas pessoas enxergam isso, mas não é a pessoa. Às vezes é o processo, às vezes é o equipamento, é todo o contexto. Então, às vezes a gente comenta assim, como eu fiz muita venda de produto, fiz muita implantação ali, né? Desde lá dos primórdios ali, a ideia também. Então, a gente tenta passar, vamos dizer assim, que ele vai te trazer os sistemas, os indicadores que o sistema vai gerar, ele vai te trazer informações não somente daquilo que está sob a tua gestão, mas outras. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa de produção, de PCP, o cara diz, mas a minha produtividade está baixa. Mas a tua produtividade está baixa, talvez por causa que o teu equipamento gera muita manutenção, e a manutenção não depende de ti. Então nós estamos pegando indicador de manutenção, e também não depende do cara da manutenção, depende de um investimento em um equipamento novo. Só que essa informação, como é que ela vai chegar lá no diretor da empresa, da pessoa que vai tomar a decisão para comprar um equipamento novo, se aquela pessoa não tem dados de quanto que aquele equipamento fica parado, de quantas horas ela gera de manutenção naquele equipamento, qual é o custo de manutenção daquele equipamento. Então a gente procura passar essa ideia, que realmente essa é a ideia original, né, do projeto. Mas sim, existe muitas pessoas que têm um pouco de aversão, assim, tipo, não gostam, por mais que tu tente apresentar toda essa ideia, como existem pessoas que dizem assim, cara, eu não vivo mais sem isso. Principalmente depois quando tu consegue mostrar algumas coisas, né? Ou tipo, é isso que eu estou procurando. Então existe muito. Nessa faixa entre 40 e 50 anos de idade a gente observa essas duas características. Acima de 50 é características mais, tipo, não estou gostando muito. E abaixo dos 40 os caras são apaixonados, né, por tecnologia, vamos dizer assim. Precisam disso, isso pode ajudar muito, né? A eles entregarem resultados melhores também, né? Beleza. Então eu acho que a região tem essa cultura, ou está incorporando uma cultura de inovação, de melhora dos seus parques Fabris aqui, para as pessoas ficarem, para as pessoas continuarem aqui na região, pensando no Serra Gaúcha como um todo. Eu acho que sim, mas tá um pouquinho mais lento, vamos dizer assim, do que deveria. E é uma coisa bem recente, podia ter começado muito mais tempo atrás. A gente vê, tipo, o nosso vizinho aí, Santa Catarina, nossa, já pensaram muito tempo antes, é muito mais interessante tu ter negócios lá, parece que é mais motivador, as pessoas gostam, né? São Paulo, eu diria assim que é quase outro país, né? Lá é outro, tu vai para lá, a gente tem vários clientes lá, a gente não está presente em São Paulo e é o segundo estado que a gente mais tem cliente e basicamente a gente é demandado, a gente nem faz propaganda, nada, né? Então, assim, aqui é um pouco mais, um negócio um pouco mais devagar, assim, e nessa parte aí também eu vejo, a gente tem essa percepção, sabe? Mas tá melhorando, tá Eu tá acho que evoluindo. essa é a pergunta. Como que, nos últimos, sei lá, 2 anos pós-pandemia, tá melhorando, né? Acho que isso aqui é importante para nós ter essa visão, né? Eu diria assim, tá mostrando sinais, Eu diria que assim, até pela primeira vez, assim, de dizer assim que tá mostrando alguns sinais aí que... Porque talvez por não ter mais outra opção, né? Ele já te recebe. Já recebe. Isso aí. Mas aí, e aqui é muito engraçado, porque a região aqui ainda tem algumas características de cidade muito pequena, assim, sabe? Daquela situação tipo... bom, a empresa tal ela tem um produto similar ao meu, ou é meu concorrente, alguma coisa assim, a gente consegue ter uma aderência mais fácil, sabe? Tipo, se ele comprou, é bom, vou comprar também. Mas aquela iniciativa por si só, eu preciso disso, eu olhei o benefício do produto, ela vem em segundo plano. Isso é uma coisa, infelizmente, ruim, que não é o que acontece, que a gente percebe, tipo, em Santa Catarina e em São Paulo.
né? Até Paraná ali para tá colocando ali, sabe? Ele olha o produto, vê a característica, cara, isso vai me trazer resultado, eu vou comprar, não interessa se o vizinho do lado tem ou não tem, né? Aqui a gente percebe muito isso, tem algumas regiões que a gente tem, predomina, vamos dizer assim, mais fortes, às vezes interior até do estado, que a gente fez o quê? Fez um trabalho, colocou na empresa principal da região, todas as outras ao redor colocaram, né? O principal vira Então, benchmark. pode ser até modelo de negócio, né? Pode ser um modelo mental Exato. que o pessoal tem. Né? Mas tá mudando as gerações, tá, né? Então isso também vem melhorando bastante aí, né? Acredito eu que agora esse movimento que, né, dentro da pergunta que o Fábio fez aí, o Guerra, né? Que fala Fábio, 3 olhos. Guerra, Bisoto e Fábio. Então, assim, eu acho que está tendo esse movimento que já não é mais aquele movimento tanto de olhar para por que o vizinho tem, eu preciso disso, isso tem condições de me atender. Claro que eles vão olhar, às vezes, para alguma outra empresa para ver se aquilo tem aderência ao processo deles, mas aí é busca de informação, né? Não é mais aquela situação do tipo, ou é meu concorrente, ele tem, eu vou ter também, sabe? Senão ele vai ter uma vantagem competitiva, não é mais com esse intuito, né? Então, acho que já tá sendo mais profissional, eu diria assim. Está evoluindo. Um pouquinho atrás dos outros estados, mas mais profissional. E já pegando até o próprio gancho que comentou que fez as visitas recentes para alguns clientes para olhar o mercado, como tu olha as perspectivas daqui para frente para esses mercados? O mercado de São Paulo, o mercado do Rio Grande do Sul, tu vê que realmente há uma melhora aqui, mas há uma melhora em outros lugares da mesma proporção, ou mais ou menos, até para pensar, bom, e os 40 a mais para o RS, para Santa Catarina, para o Paraná, para São Paulo? Perfeito. Bom, veio várias até respostas que não estão atreladas à pergunta, mas depois eu vou complementando. Eu também tive experiências de pessoas, vamos dizer assim, que vieram trabalhar com a gente nesses 40 a mais aí também, né? E aí tu começa a ver algumas características, né? Mas em termos de oportunidade, assim, eu vejo que elas são muito... para quem está preparado, eu diria assim, elas são enormes. Enormes. Eu até, essas características que eu falei de ter o equilíbrio, a gente precisa ter dentro da empresa pessoas extremamente capacitadas. E é muito difícil de pessoas abaixo dessa idade ter todo esse conhecimento para fazer a gestão de um negócio. Então, realmente tem que ser essas pessoas dos 40 a mais. Essas pessoas são as mais adequadas. Só que o que a gente encontra nesse mercado? A gente encontra pessoas capacitadas, mas encontra muitas que não têm a capacitação que tu precisa. Essas pessoas, elas precisam se capacitar. E é tempo de aprender muita coisa, né? Tem muita coisa pela frente aí, né? Eu sei que eu estava olhando, até fiz algumas visualizações de alguns programas de vocês ali, né? E tem a questão do livro, depois que, né? Alguma dica, mas eu vou só falar de um filme agora que eu acho fantástico. Eu acho que é o filme, cara, extremamente aderente a esse trabalho magnífico que vocês vêm fazendo, que é Um Senhor Estagiário. Pô, cara, é fantástico. Ali até já é 50 ou 60 a mais, até não é nem 40. Mas é assim, ó, eu acho fantástico e essas pessoas, elas existem. E essas pessoas podem auxiliar muitas empresas, principalmente as empresas de menor porte, empresas pequenas, microempresas, assim. Essas pessoas conhecem muito. Elas entram numa empresa, num ano elas transformam a empresa, elas têm essas condições de fazer uma transformação gigante. E às vezes essas pessoas, elas estão lá, sabe, tipo, estão ali meio, tipo, no aposentado, né, estão meio de canto ali. Então tem muita gente também com essas características acabando ficando um pouquinho mais de lado, assim, sabe. Em termos de região, assim, onde é que é a mais aderente, né, eu não saberia dizer. Eu conheci uma realidade, vamos dizer assim, ou tive, né, visitas na região de São Paulo ali, na região um pouco mais de interior de São Paulo, ali, Limeira, Piracicaba, Americana, Indaiatuba, Jundiaí, Campinas, ali, aquela região ali, e aqui mais na região da Serra, assim, sabe. Me parece que lá a oportunidade é um pouco maior do que aqui. Tem um pouco menos de... um pouco mais de aceitação, eu diria assim, sabe? Então, pessoas com... Claro,
precisa ter uma qualificação, precisa ter, eu não vou dizer que é um currículo baseado em pós-graduação, MBA, coisa e tal, mas realmente experiências vivenciadas, E eu acho trabalhos que vivenciados. estar atualizado, né? Estar atualizado. Não adianta ter um currículo fantástico e tu tá... Tu olha nunca ter atuado, né? O último treinamento lá, uma que ele nunca atuou e o último treinamento que ele fez lá há 20 anos atrás. Curso na Xerox. Datilografia. Curso de datilografia. Sei daqui, acho que ninguém pegou, né? Não é da minha época. Não é da minha época. Nós somos jovens, tá? Jovens inéditos. E a percepção que eu tenho, mas eu não visitei recentemente, assim, mas claro, a gente conversa, né, por telefone, né, Santa Catarina me parece que é um estado, assim, que está bem aberto, assim, é um estado mais aderente a tudo, sabe, e isso também vem mostrado no próprio estado como um todo, né, aceitação de empresas, aceitação de pessoas, né, a parte de TI, que por mais que eu não tenha tanto, a Code é uma empresa na área de tecnologia, né? Mas eu não vim da área de tecnologia, vocês viram, né? Engenharia e administração. A gente vê o quanto forte é a questão de ser Florianópolis ali, né? Que é a capital, né? E consequentemente criando outros centros próximos. Eu estive visitando Joinville também. Pô, Joinville tem um parque industrial lá dentro, eles montaram também um hub, assim, nossa, aquilo lá é coisa de primeiro mundo. Fábio Perini, o nome do Fábio Perini. Fábio é um nome. É o nome a ser considerado, pelo menos. Já tá na hora de vocês começarem a pagar Eu os Eu vou repensar, né? Pode trocar de nome. Que o apelido, Criar um codinome aí. Mas não tem idade pro cara trocar, né? Pode trocar de nome depois do segundo tempo, né? Sacanagem. Então, assim, eu vejo, assim, tipo, Santa Catarina como um estado, assim, a ser, pelo menos, assim, a gente ficar de olho nele e que seguir os passos dele já é muito bom, assim, sabe? Talvez a gente esteja um pouquinho atrás, mas eu acredito que neste momento, a gente não tá nem seguindo os passos, a gente tá começando com as ideias. Né? Você é um cara muito estudioso, assim, pelo teu currículo, não só formal, mas como informal também. O que tu tá pensando daqui pra frente? Tu tá pensando em fazer algum estudo específico? Tu tá se dedicando em algum projeto, assim, mais educativo, assim, pra ti, assim? Perfeito. Bom, eu fiz o meu último MBA que eu fiz foi um MBA na Fundação Getúlio Vargas de Marketing, né? Eu precisava aperfeiçoar um pouco mais essa área aí, todo o resto que eu falei praticamente foi técnico, né? Isso também acabou me auxiliando bastante em muitas, vamos dizer assim, muitos trabalhos que eu acabei executando dentro da empresa ou fora também, né? Bom, eu penso em muitas coisas daqui para frente, muitas coisas eu ainda não tenho muito bem traçado, né? Mas algumas coisas, a maioria das coisas que eu estou pensando ainda nesse momento que eu estou estruturando faz parte, vamos dizer assim, ainda de um mundo um pouco menor, que ainda é a questão da família, né? Meus filhos, meu pai, minha mãe ali, né? E dentro da empresa a gente tem realizado muitas coisas daí de âmbito um pouco maior, assim. Eu como Fábio, né? Um pouco mais família, e como empresa aí sim, a gente tem realizado uma série de atividades específicas. Por exemplo, esse ano aqui a Code completou 14 anos, então assim, e a gente fez lá um desafio. O ano passado, com 13, a gente fez uma gincana. A gente arrecadou quase, acho que se eu não me engano, deu 980 peças de roupa no inverno, com todos os funcionários da empresa, os colaboradores da empresa. E a gente fez doação para 2 ou 3 locais, né? Esse ano a gente fez uma campanha para produtos de higiene pessoal, que também não é uma coisa tão, né? Às vezes o pessoal leva um papel higiênico, um negócio assim para doação, sabe? Mas às vezes uma escova de dente, uma pasta de dente, um negócio assim. Então eu tô tentando organizar algo a nível de empresa, porque acredito que o impacto seja maior. Mas eu não tenho ainda uma estrutura montada para isso. Então a gente está fazendo só ações pontuais até o momento. Então essa dos 14 anos, assim, tudo que todos os colaboradores da empresa doassem, a Code daria em dobro.
né? Ela pega tudo aquilo lá, dobra e aí a gente faz as doações. Mas estão sendo ações muito pontuais, assim, não tão, ainda não tem uma coisa, mas eu penso, assim, sabe? Ainda não sei muito bem como, assim. Uma coisa que passa seguido na minha cabeça, mas eu não sei como idealizar isso. E eu escuto muito isso, já escutei, às vezes escuto meu pai, minha mãe falando, ou outras pessoas, que o pessoal fala daquela questão dos abrigos, né? As pessoas não querem ir para os abrigos, né? Aí eu pensei, cara, como é que pode ter uma coisa que a gente possa viabilizar? Porque parece que no abrigo eles obrigam a algumas coisas, tipo tomar banho, daí os caras não querem tomar banho, não pode sei o quê. beber, né? Comer no horário, Então parece que tem os abrigos, mas eles não vão. E aí seguido, a Code fica na Júlio de Castilhos, é na Avenida de Caxias, quando eu tô indo para lá. É muito raro eu não encontrar pelo menos 2 ou 3 pessoas dormindo no chão de manhã. E a gente sabe que alguns nesse nosso inverno, né, que é extremamente rigoroso, ele talvez durma, mas talvez não acorde, né? Então como pensar nisso, em alguma coisa um pouco mais, talvez flexível, sabe? É uma coisa que vem seguido na minha mente, mas eu ainda não tenho uma ideia de como fazer. Porque eu sei que já existe, mas o que existe ainda não atende o que eles gostariam que fosse. Talvez não dê para atender 100%, mas talvez dê para atender 80%, 70%, sabe? Então essa é uma ideia aí demais, assim. E dentro do coaching e dentro da vida da gente, a gente aprende algumas coisas, né? E uma das coisas que eu vejo que me deixa feliz, vou dar 2 exemplos bem rapidinho, mas é tipo assim, quando eu olho para alguém, eu faço alguma coisa e eu vejo o sorriso no rosto, cara, assim, não tem, assim, sabe, o preço, assim, a felicidade da pessoa que tá ao teu lado, ela parece que ela se multiplica, eu não sei dizer por que número pra gente, assim, sabe, principalmente quando a gente pôde fazer parte daquela felicidade, sabe? Então, ultimamente eu olho todas as coisas que pode ser feita no que tá ao redor pra mim, sabe? Nesse momento eu tô tentando proporcionar algumas coisas para os meus pais, uma ação específica ali que eu tô fazendo, que é da família ali, né? Que eu acho que vai ser muito legal para os meus pais e para os meus filhos, assim, sabe? E eu tô tão empolgado mais do que eles que vão estar usufruindo, vamos dizer assim, disso, sabe? Porque eu acredito que vai dar um resultado muito bom ali para eles, né? Então essa questão de tu tá podendo, sei lá, fazer o bem, né? Eu acho que é muito legal e tu tem que ter, isso te enche, te deixa, não te dá aquela sensação de, tem gente que diz, eu tenho uma sensação de vazio às vezes, né? Eu não sei muito bem como é que é, não sinto isso, mas eu não sinto, e que bom, né? Talvez isso seja o que esteja ajudando, né, também. E não tem nenhuma história engraçada aí, alguma roubada aí que colocaram você? Enfim, alguma saia justa, ou na empresa, ou na consultoria. Ou na construtora. Na construtora. A construtora, com certeza. É uma Construtora. Ei, se foi por causa do Aldo que tu desistiu da construtora, pode falar, né? A gente vai entender. Teve uma muito interessante, assim, sabe? Eu vou falar da construtora aí, já que tá o Aldo aí agora. Bom, se tu te identificar, não te preocupe. Não foi só o teu apartamento. Houve outros apartamentos. Tem mais uns 14 lá. Então, assim, um dia, cara, a gente teve um problema lá, estragou um dos guinchinhos que levava ali a matéria-prima pra cima ali, né? E aí eu cheguei lá, o pessoal tudo parado ali, esperando chegar tijolo, cimento, coisa e tal. Eu disse, cara, imagina, né? Pô, eu conheço engenheiro de produção, conheço todo o sistema de produção enxuta e coisa e tal, Lean Manufacturing e tudo, né? Vamos aplicar isso na construção, né? Pessoal, o negócio é o seguinte, ó, vamos fazer assim, ó. Começa um pessoal um pouquinho mais cedo, o outro vai almoçar um pouquinho mais tarde, o outro vai, né? Fiz lá todo o desenho no papel, né? Beleza. Segundo dia, fui lá para ver se eles estavam conseguindo, né? Não tinha mais o papel. No segundo dia, não tinha mais o papel. Reuni todo mundo na hora do almoço, né? Eu disse, pessoal, nós temos que fazer isso, fazer aquilo, coisa e tal. Pode ser? Não, pode ser. Daí tinha lá o mestre de obra ali, que era o que comandava meio, todo mundo disse, Fábio, não sei, cara, não vai ser fácil fazer isso, acho que vamos deixar assim, né? Porque ele já conhecia como é que funcionava o pessoal, né? Bom, não deu. Daí tu fica meio assim, tipo, poxa, né, eu desenhei, mostrei tudo como é que tinha que fazer, né?
Aí acho que foi na sexta-feira, eu fui lá e disse, pessoal, vou fazer um churrasco no sábado aí, mas segunda nós temos que botar em prática isso aí, né? Fiz o churrasco pra ver se funcionava, né? Segunda não apareceu ninguém. Aí ele disse pra mim, Fábio, não vai funcionar daquele jeito, tem que voltar ao normal. Daí eu disse assim, cara, eu não sirvo pra isso. Essa parte de gestão de pessoas é uma coisa muito engraçada, né? Assim, porque dentro da Code hoje, né, a gente tem o pessoal de programação que funciona de um jeito, os dev ali, né? Eles têm toda uma lógica, assim, todos eles são muito similares, assim, essa lógica deles, assim, que é uma lógica... É um engenheiro de computador. Mas é um engenheiro evoluído. Evoluído que eu digo mais difícil de entender, né? Sim. Fala em código daí. Fala em código daí, não é em línguas diferentes, é código assim. Mas aos poucos tu vai entendendo, assim, sabe? Mas assim, mas eu nunca tive... Jogo da equipe, Ela é até uma salinha separada ali, né? Tem que ser... Tem que liga a legenda, né? Eu quero dizer, eu tenho que andar com um negocinho em cima da cabeça, liga a legenda aí pra mim entender o que vocês estão falando. Pra quem não tá entendendo esse nível de diálogo de dev, eu recomendo assim, assiste a primeira temporada do Big Bang Theory. A primeira temporada, eles estão assim, muito nerd. Não dá pra entender as piadas. Sim. É esse o nível de diálogo de quem é de TI. Assim. É muito nerd, só eles se entendem. E daí quando tu conta uma piada que nós aqui estaremos rindo, eles ficam sérios. Não ri, daí será que eles não entenderam? Daí não achei graça. Daí tu começa a rir porque o cara te disse que não achou graça. Pode, vamos lá. Eu ia... Tá falando das equipes, da tua equipe de dev que leva um Sim, nível. E a outra assim, equipe de gestão de pessoas, como é que é? A de dev é difícil, mas assim, que nem a construção, eu vou dizer assim, até hoje eu não me deparei, assim, realmente é difícil a comunicação, assim, sabe? É bem difícil, assim. Eu admiro, assim, as empresas que têm os gestores que têm que gerir essa equipe da parte da construção civil. Talvez exista coisas mais difíceis do que isso, né? Porque a gestão de pessoas é um desafio, é uma coisa que não é simples, cada um tem a sua característica e tu tem que conseguir entender todas para conseguir ter uma boa gestão, né? Eu vejo na empresa que cada pessoa tem a sua característica, tu faz um negócio que agradou todo mundo, não, nunca agrada todo mundo, sempre vai ter alguém, por melhor que tu fez, sempre vai ter alguma situação que tu tem que talvez adequar para que aquela pessoa se sinta bem, né? E essa situação, essa pessoa se sentir bem, tu tem que ir atrás dela, porque hoje a gente percebe que as pessoas, elas estão... há um tempo, eu lembro na minha época, assim, a gente podia até pensar, no caso eu trabalhei em uma empresa, né, esses 14 anos, depois fui empreender, né, mas assim, eu lembro que quando tu tinha uma opção de receber um valor maior, cara, tu nem pensava o que era, tu ia lá e normalmente tu trocava. O que impactava era o quanto tu ia receber, não o que tu ia fazer. Hoje não. Hoje impacta muito. Eu quero conhecer como é que é o ambiente, como que são as pessoas que eu vou trabalhar, como é que vai ser essa questão de cobrança, metas e coisa. O pessoal quer entender muito. Em alguns casos de entrevista de emprego, a gente tem as pessoas que fazem, mas no final ali, em muitas eu participo, parece quase o inverso. Parece que é a gente que está sendo entrevistado, sabe, para ver se aquela pessoa vai querer vir trabalhar no teu ambiente. Então muitas coisas estão mudando. Não estou dizendo que é uma coisa nem boa nem ruim, são apenas características. Mudou o cenário. Mudou o cenário, É uma coisa, ao mesmo tempo, bem interessante, porque eu lembro na minha época, eu cheguei a fazer umas 2, 3 entrevistas de emprego ali, porque né, eu disse, vamos entender, eu nunca fiz, só para entender como é que era, assim, cara do céu, eu ficava até com medo de fazer uma pergunta, eu disse, não sei se eu posso perguntar, na verdade quem tem que perguntar é ela, porque se ela gostar de mim, ela me contrata, senão não, né? E tu ficava meio assim, receoso de fazer qualquer pergunta, até para saber que função eles iam te contratar, se te contratar, tá bom, né? Era mais ou menos assim. O teu mercado tem dificuldade de achar pessoas bem qualificadas e que atendam assim, a expectativa da tua empresa? Assim? Hoje o que a gente percebe? Nessa parte mais técnica, né? A melhor, vamos dizer assim, a melhor alternativa é a formação interna.
tá? A gente não conseguiu uma coisa assim, já tivemos, claro, obviamente, pessoas prontas que vieram ali e trabalharam e ainda trabalham até hoje, mas a formação interna a gente vê que é uma coisa muito boa, e a gente percebe também que a pessoa que teve todo esse aprendizado, essa curva de aprendizado dentro, ela valoriza a empresa também, por ter dado toda essa oportunidade. A grande maioria, né? Vamos dizer assim, por regra, baseado, claro, nas minhas experiências, estou falando ali, né? Agora de outras áreas, vamos dizer assim, às vezes a gente pensa, né? Pô, é difícil achar um programador, né? Um desenvolvedor, mas assim, hoje a dificuldade ela é em todas as áreas. Em todas as áreas. É difícil tu achar um comprador, é difícil tu achar um vendedor, é difícil de tu achar um financeiro. Clientes também, geral, sim, geral. Inclusive até existem às vezes algumas situações do tipo assim que a gente diz assim, Fábio, tu não tem como colocar uma pessoa no suporte técnico, ou criar um suporte técnico nível 1, nível 2, nível 3, que dependendo da situação a gente já encaminha. Tem como a gente fazer algumas coisas assim. Mas que nem assim, por exemplo, um suporte técnico, quando ele está bem, ele quer virar ou desenvolvedor, ou analista, ou ele sai da empresa, né? E para muitas outras funções é assim. Ninguém quer ficar no suporte, né? Exato. E é a mesma coisa tipo o dia inteiro escutando problema, né? E a mesma coisa tipo um comercial, o cara começa como a gente chama lá dos SDRs, né, que são os que fazem a prospecção. Cara, ou ele vai virar um consultor comercial, um vendedor, um supervisor, ou também ele sai da empresa, dificilmente vai ficar ali, né? Então tem uma rotatividade. E quando a gente passa essa informação para o nosso cliente, ele diz assim, cara, eu não vou nem questionar como é o teu suporte técnico, porque eu sei que depende de pessoas. E a nossa dificuldade aqui interna na empresa é muito grande de conseguir pessoas e fazer toda essa capacitação, ter pessoas qualificadas, né? É muito difícil hoje. Então, assim, voltando, né, até algumas coisas que a gente falou antes, assim, a necessidade das pessoas existem, mas existe necessidade de pessoas um pouquinho mais qualificadas, sabe? Ou às vezes com aquela pessoa que é mais nova, com vontade, com gana, cara, é entrar com tudo, sabe? Eu acho que, eu falei que daquela palavra equilíbrio, mas o meu primeiro tempo foi tipo assim, se é pra entrar numa coisa, é pra entrar com tudo, senão não entra, sabe? Eu acho que o meu primeiro tempo foi esse, sabe? Por isso que, por mais que, como eu falei, eu tive 5, 6 CNPJs ali, todos deram certo. Só que todos eles deram certo, como eu falei, toda fase tem início, meio e fim, vamos dizer assim, né? Eu falei início e fim, né? Tem que saber quando teve o fim. Todos os CNPJs foram negócios bons, mas até o fim. Né? Daí, se continuasse, poderiam ser negócios bons ainda, talvez sim, não sei. Mas eu não conseguia visualizar, então eu preferia encerrar do que, né, de repente, sei lá, decretar falência, alguma coisa assim, ou entrar numa recuperação inicial. O Tarso falou, né, eu acho que no programa dele, que às vezes acabou o teu ciclo. Na mão de outra pessoa, aquele negócio ia ter um outro Então, ciclo. Exatamente. E é oxigenar o processo, né? Isso aí eu acho que é uma coisa que eu aprendi também aqui no segundo tempo, e que tudo tem um ciclo, né? Sim. Para alguns, o meu acho que é de, eu não me lembro se é 7 ou 8, que também eu vou dando viradas, Precisa né? oxigenar de novo. Tem que ficar atento na dor, se a dor na perna esquerda, Eu vou dói tudo. Que nem do cara lá que botava o dedo, né? Ô doutor, mas dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui. Daí ele disse, não, o problema tá no dedo. Hein? E alguma dica então, agora sim, de livro, já falou do filme, né? Perfeito. O livro, alguma série aí pra nós, que possa inspirar as pessoas, ou algumas dicas também, que possam inspirar as pessoas que estão com essas dúvidas aí do que fazer após os 40, você já falou do equilíbrio também, que é importante, né? Uhum. Perfeito. Bom, falando um pouquinho de, como eu falei já de um filme, eu vou falar de mais um filme que eu acho que é A Procura da Felicidade, eu acho que é o nome do filme, ou Em Busca da Felicidade, não lembro bem o nome. Will Smith. Com Will Smith. Em Busca da Felicidade. Eu acredito que esse filme é um filme, ele fica com o filho, ele trabalha, ele tem uma série de dificuldades, né? Foi aquela fase dele, mas ele deu o máximo que ele podia
em todos os momentos, vamos dizer assim, que ele estava ali, né? Ou quando estava com o filho, ele tirava um tempinho lá para um pouco brincar lá. Tem aquele momento lá que ele está jogando basquete lá, né? Que ele diz pro filho, nunca diga o que tu não pode fazer, né? Porque tudo é possível, porque ele diz pro filho lá, diz, não, isso não, né? Então, assim, acho que esse filme é um filme fantástico, acho que, cara, é um filme de vida mesmo, assim, sabe? E ele junta a parte empreendedora dele, toda essa parte aí. O outro filme é aquele que eu acho que tem a ver totalmente, né, com o programa aqui, Um Senhor Estagiário. 2 livros totalmente distintos, assim, que eu vejo, assim, que mudaram muitas coisas que eu faço. Baseado ali, porque eu comecei a ler esse livro, e ele não é bem um livro, ele é quase ele tem umas etapas dentro dele, que tu tem a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana, ele tem umas etapas que envolvem questão de meditação e tudo, que é a atenção plena. Não sei se já ouviram falar em algum momento, mas recomendo para todos, é fantástico, assim, ele pode auxiliar muito a gente, a questão de, tipo assim, vamos viver o agora, sabe? E às vezes a gente está sempre focado em muitas coisas distantes, e o agora é a coisa mais legal que tem. Tipo, o agora, é o minuto atual, não é o dia de hoje, não é o daqui 5 minutos, é o agora. E tipo assim, que nem eu penso assim, cara, olha onde eu tô agora. Com pessoas magníficas, né? Contando da minha vida, vendo vocês terem um sorriso no rosto, sabe? Tipo, impossível, esse momento não tem como ser melhor pra mim. Então esse livro me ensinou a isso, né? Então é uma coisa fantástica, assim. E um outro livro, que daí é um livro um pouco mais voltado para a parte empresarial, que me ajudou muito, assim, eu achei muito legal, é Comece com o Porquê. E esse Comece com o Porquê, assim, basicamente, tudo que tu vai fazer dentro de uma empresa, tu tem que ter um porquê. E isso me ajudou e ajudou a mostrar para as pessoas que estão dentro da empresa por que elas têm que fazer algumas coisas. E o porquê é o porquê macro, sabe? E o porquê, vamos dizer assim, hoje, com a empresa, com a Code, aumentar a sustentabilidade da indústria nacional. Esse é o meu porquê. Porque assim, tivemos um processo de desindustrialização enorme, que veio até... Tá vindo talvez até hoje ainda, vamos dizer não assim. Só no Brasil, não só mundo, no Brasil, né? no mundo, né? Porque pensamos assim, a China vai ser a indústria do mundo, né? E hoje existe um trabalho muito forte, eu estive conversando com um amigo meu que mora nos Estados Unidos, também o governo americano está se preparando para um processo de volta, né, de reindustrialização. E assim, eu vejo que o propósito hoje da empresa, da Code, e o Fábio ali, né, como gestor neste momento da Code, tudo que a gente puder auxiliar a indústria nacional a crescer, a evoluir, nós vamos gerar mais mão de obra, nós vamos gerar mais riqueza, nós vamos gerar mais grau de satisfação, melhor qualidade de vida e, por consequência, aumenta nosso índice de felicidade, vamos dizer assim, né? Busca isso, né? Então, acho que esse livro aí é um livro muito legal, acho que todo mundo deveria ler, né? O outro é um livro um pouco diferente, assim, mas muito legal também, difícil de ir até o fim dele, mas ele tem uma essência, assim, que eu nunca tinha visto num livro, assim, principalmente se tu junta ele com essa parte de meditação aí, né? Acho que para não estender muito aí, não falar de tantos, mas acho que esses 2 livros, esses 2 filmes aí são ótimos aí, acho que ninguém pode passar essa vida aí sem ver. Te marcaram aí nesse ponto, com certeza tem toda a importância para que a gente possa saber que quem está nos acompanhando, os nossos conteúdos, também seja impactado por isso, né? Justamente essas são as nossas inquietações. O que eu vou ler daqui para frente? Um pouco de indicação no livro de meditação faz toda a diferença. Vamos dizer assim, eu poderia talvez estar falando de várias outras dicas, né? Mas se tiver a possibilidade, eu acho que esses materiais aí, esses livros, os filmes, eles podem realmente auxiliar qual é o rumo, para que lado que eu tenho que ir, né? Como que eu posso continuar o meu segundo tempo, né? Acho que é isso, mais ou menos. Perfeito, acho que Muito bem, Bisoto. Nosso muito obrigado, né, pela tua disponibilidade, pela tua vinda, pela compartilhar tuas histórias aí. Um cara com nome nesse padrão aí, podia ser diferente, né? Vai merecer até um brinde. Opa, olha aí, Por ser Fábio, né? Só por ser Fábio, né? Só por ser Fábio.
Receba aqui muito o obrigado. oferecimento da Vinho da Serra, como agradecimento aqui pela compartilhar a sua história, enfim. Muito obrigado a Vinho da Serra, www.vinhodaserra.com. Legal. Obrigado, Bisoto. Imagina. Eu que agradeço aí a nossa excelente oportunidade de compartilhar aí, trocar algumas ideias aí no nome dessa, vamos dizer assim, em conjunto, né, com essas pessoas magníficas aí que vocês são. E todas que já passaram, até pedi pro Aldo lá, eu disse, Aldo, tu não errou mesmo, tem certeza que quer que eu vá no programa, né? Daí eu até fiquei meio, ele não me respondeu na hora, eu disse, tô brincando. O Fábio já consertou aquelas coisas do apartamento lá que tá Churrasqueira, infiltração, já A churrasqueira tá funcionando, tá ótimo. Tá Nós tomamos vinho da O Serra. problema é a carne agora. Mas realmente agradecer de coração aí, muito obrigado. Beleza. A gente agradece também a você, nosso espectador, nosso ouvinte aí que nos acompanhou. Curta aí nossos canais, @programa Segundo Tempo, no Instagram, YouTube, Spotify, LinkedIn, Facebook também, né? Sim, Isso. compartilhe. Comentem, né? Comentem. Que é importante para nós sabermos. Se for o caso, né? Vai vir sugestões também que a gente vai fazendo aí da melhor forma. E se aí. alguém quiser fazer patrocínio aí, entre em contato que estamos aceitando cotas de patrocínio aí. Ainda Muito tem bem. cotas. Eu tenho Está cotas. aberto as cotas disponíveis aí. É. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, Valeu, pessoal. Até mais. Vou dar umas risadas. Fábio, estão dominando aqui, hein? Governadores, né? Aldoir Moraes, Fábio da Silva. Fábio Moraes, já Fábio Moraes. Agora já tem. É homônimo aí, não vai. Olha, é o caminho. Só o nome, né? Outras coisas. Né? E aí, te divertiu aí? Ah, cara, eu gostei. Fabricante de bitrem, de carrinho de lomba. Parabéns, cara. Arlandon, cara. Eu fiz um carrinho. Engenheiro que perdeu, cara. Eu fiz um carrinho que era assim, ó. Daí ele tinha aqui, era o. Mexia com os pés, né? Carrinho longo, então eu dirigi com os pés, né? Aí aqui assim, e daí tinha uma caixinha aqui, e aqui tinha um lugarzinho pra sentar, né? E daí eu disse, cara, mas você cabe alguém pra sentar pra empurrar o carrinho. Aí tu sentava assim, e em dois no carrinho. Um sentava assim, virado de costa, né? E empurrava assim, ó, com os pés sentado. E o outro dirigia, né? Como o carrinho era meu, eu dirigia. O dono da bola, né? Daí eu disse, bom, depois lá nós até dividimos, né? Mas tu empurrou o carrinho. Mas era um carrinho grande, cara. Acho que era o tamanho dessa mesa. Pensa, cara. Jornal e garrafa. Fiz um caixotezinho.